Crie ambientes desconfortáveis, mas calma que isso não é papo de coach. Fica comigo até o final desse vídeo para você entender melhor. Primeiro de tudo, você tem que entender que quando a gente fala sobre você melhorar sua performance, a gente fala de autoestima. Que a autoestima nada mais é do que sua própria percepção de valor. Imagina o seguinte, uma criança e um adolescente que eles cresceram numa bolha. Eles nunca tiveram alguma decepção, nunca tiveram algum tipo de dificuldade, nunca tiveram algum tipo de enfrentamento na vida. E aí quando eles se depararem com a vida adulta, o que vai acontecer? Na primeira pancada eles vão cair. E aí eles nunca vão se sentir bons o suficiente por conta daquilo. E aí vão vir crises existenciais, crises de ansiedade, sentimentos depressivos à solto, por conta dessa baixa percepção de valor. Então, quando a gente cria dificuldades, ambientes desconfortáveis, a gente começa a aumentar justamente essa autoestima. E isso é bom não só para estarmos bem com nós mesmos, mas para a gente conseguir conquistar o que a gente quiser. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando a gente fala de banho gelado, por exemplo, a gente fala de uma redução de ansiedade e de depressão. Isso é comprovado cientificamente, eu vou deixar o artigo aqui. Foi comprovado que banho gelado reduz o seu risco de depressão e de ansiedade. Sabe por quê? Imagina você num ambiente onde que esteja 15 graus, por exemplo, na sua casa, você acorda de manhã, você tá cansado, não dormiu às vezes muito bem, tá querendo dormir até um pouco mais, aí você vai lá no chuveiro e você sabe que você tem que tomar um banho gelado. A sua vontade é ligar só o chuveiro quente e você ficar naquele ambiente mais aquecido e mais aconchegante. Então, quando você tira essa barreira, por exemplo, do conforto e você cria ambientes desconfortáveis, logo depois que você sai desse banho gelado, você sai com uma autoestima muito mais elevada, com uma energia primeiro mais elevada, e você vai aos poucos aumentando a sua autoestima por conta dessas micro vitórias. Ah, Eduardo, mas que besteira, só um banho gelado já conseguiu reduzir a ansiedade e depressão? E essa formação de hábitos, essa formação de micro vitórias faz justamente isso. Você modular até mesmo a própria percepção de valor da pessoa, porque imagina o seguinte, você fala que você vai acordar 6 da manhã para treinar e você vai lá e toca no botão soneca e volta a dormir. Você fala que você vai começar a alimentação, vai começar a dieta na segunda, chega a segunda e você não começa a dieta alguma. Você fala que vai parar de fumar e você vai lá e não para. Você mesmo vai parar de acreditar em si. E aí a sua percepção de valor vai começar a reduzir. Então um hábito que é fundamental de você criar é o quê? Você criar ambientes desconfortáveis. Então eu vou te dar um exemplo, como você ter uma autoestima elevada faz total diferença. Por exemplo, uma das coisas que eu faço é corrida. Gosto muito de correr. E muitas pessoas acreditam demais que o que impede a pessoa de correr é o fôlego, e não é. Não é o fôlego e nem a preparação física, é a cabeça delas. Eu vou te dar um exemplo. Há 3 semanas atrás, eu me inscrevi numa meia maratona, que é 21,5 km mais ou menos. 21 km e uns quebradinhos. Eu me inscrevi numa meia maratona, sendo que há 3 semanas atrás eu não tinha percorrido nenhum trajeto acima de 10 km. Nenhum trajeto. Só que eu tinha certeza que eu iria conseguir completar, mesmo eu nunca tendo chegado naquele determinado resultado. Eu tinha certeza que era possível e eu iria conseguir chegar. Então, há 3 semanas atrás, eu marquei a competição, a meia maratona, que foi 2 semanas depois. Ou seja, eu tinha 2 semanas para me preparar. Você acha realmente que o que me fez completar a meia maratona foi preparação física? Ou foi, por exemplo, uma nutrição diferenciada? A alimentação, ela ajudou. De fato, ela ajudou bastante. Me preparar nessas 2 semanas me ajudou? Com toda certeza. Só que o fator principal foi a minha cabeça. Foi a minha percepção de valor, porque antes mesmo de ter concluído eu já sabia que eu ia chegar, eu já sabia, não tem como, eu vou completar a meia maratona correndo. Então você criar e você melhorar a sua percepção de valor vai te dar um resultado imenso que você nem imagina. Agora, o segundo hábito que ele é muito importante de ser aplicado é você ter uma agenda. Porque de nada adianta você só querer utilizar a sua memória para você querer relembrar de tudo que a ideia que você teve, os compromissos que você vai acabar tendo, porque você vai falhar. A sua memória ela vai falhar.
Então, sabe aquela ideia que você tem no chuveiro e você fala, pô, eu não posso esquecer dessa ideia, não posso esquecer dessa ideia. E aí você vai lá e acaba fazendo outras coisas e aí depois você repara, pô, o que era aquilo que eu tava pensando mesmo no chuveiro? Ou o que era aquilo que eu pensei logo assim que eu fui deitar? A gente esquece. Então você ter uma agenda, você ter um bloco de notas para você anotar, isso vai fazer total diferença. Por quê? Porque se você for contar só com a sua memória, você vai falhar. Isso é um fato. Faz um teste para você ver como a agenda ela faz uma grande diferença. Eu sempre achei que isso fosse uma bobagem, até o ponto de eu começar a aplicar e ver que faz real uma grande diferença. Mas não só nisso, mas em outros fatores que eu vou falar com você. O segundo fator é, melhora a qualidade de sono. Muitas pessoas elas ficam com ansiedade e dificuldade para dormir, ou seja, elas deitam e não conseguem pegar no sono com muitas ideias que ficam rodeando a cabeça delas que elas precisam fazer no dia seguinte. E aí, o que é a melhor coisa que a pessoa pode fazer? Ter um bloco de notas na cabeceira da cama. Melhor coisa que você pode fazer. Por quê? Porque você vai lá e anota as principais ideias que você teve para você não esquecer. E aí você vai ficar despreocupado e isso reduz a ansiedade. Outro fator comprovado cientificamente. Agora, qual é a questão também que é bem importante? É que grande parte das vezes a gente superestima o tempo. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer sobre a lei de Parkinson. E olha só esse trecho como isso é muito importante de você entender. Lei de Parkinson significa: o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua realização. Quanto mais tempo, mais importante e exigente o trabalho parece. Mais importante e exigente o trabalho parece. Ou seja, se você chegou e falou o seguinte, eu tenho que arrumar a casa em 2 horas. Você pode ter certeza que você vai cumprir essas 2 horas. Só que imagina que você tem uma tarefa para você fazer e você não consegue arrumar a sua casa em 2 horas. Você precisa arrumar essa casa durante 1 hora e você precisa fazer uma outra tarefa depois daquilo. Você vai também conseguir concluir aquilo. Grande parte das vezes você vai conseguir concluir. Então, o fator principal está na percepção de tempo também. Então, às vezes, é uma tarefa nova e aí a gente já superestima o tempo. Nossa, isso daqui vai levar o dia inteiro. Não, demorou 1 hora para você concluir. Várias coisas que eu já tive que fazer ao longo da minha vida, que, por exemplo, eu tenho que concluir tal tarefa. Aí na minha cabeça, pô, isso aqui vai demorar um tempo, vou levar 1h30, 2 horas para terminar. Levava 20 minutos. Mas só porque era um ambiente desconfortável e meu cérebro queria fazer com que eu economizasse energia, ele me colocava numa zona de conforto, fazendo eu imaginar, fazendo eu prever que, não, aquilo vai gastar muito tempo, sendo que não vai gastar. A gente superestimar demais o tempo, isso faz a gente deixar de fazer muitas tarefas que a gente deveria fazer. Então, você ter uma agenda, isso vai fazer total diferença. Para você deixar algo cronometrado. Não, de 9 horas até as 10 horas da manhã eu vou ter que fazer isso, de 10 horas até as 11 eu faço aquilo, que aí você acaba conseguindo fazer de forma enxuta um tempo de forma muito mais eficaz. Você consegue aproveitar o tempo de uma maneira muito totalitária. E o outro fator é o temporizador de tela. Porque por conta desse excesso de informações, por conta desse excesso de estímulos que a gente tem nas telas, a gente fica com uma descarga de dopamina tremenda. E essa descarga de dopamina faz com que a gente perca o prazer do restante, do que está na nossa frente. Então, tem muitas pessoas, por exemplo, que elas não conseguem desfrutar de uma bela paisagem. Às vezes o dia tá muito bonito, tá ensolarado, tá com poucas nuvens, tem montanhas logo no fundo do visual, assim, da imagem, e a pessoa não consegue ver desfrute naquilo, não consegue ter um prazer naquilo, sabe? Por quê? Porque tá repleto de estímulos rápidos que ocorrem, por exemplo, nas redes sociais. E aí, quando tem um estímulo, por exemplo, da rua, algo que é mais lento, a pessoa não consegue. Tem amigos meus que, por conta daquele funcionamento do WhatsApp de 2x, elas não conseguem nem conversar direito com outras pessoas. Por quê? Porque as outras pessoas elas falam muito devagar. No WhatsApp a pessoa fala ela mais acelerada, então consegue se adequar ao tempo delas. Ou seja, as pessoas criam até mesmo um tipo de fobia social por conta até mesmo disso. Por conta até mesmo desse excesso de redes sociais. Repara as crianças, só pra você ver. Crianças, por exemplo, mexendo no celular, vai pro tablet, depois vai pra televisão. E aí ela vê brincar com outra criança algo muito chato. Ela vê correr na rua algo muito chato. Então, um dos fatores que a gente precisa limitar
é justamente o tempo de exposição a esses aparelhos que aumentam muito a nossa descarga de dopamina, fazendo com que a gente fique muito dependentes dessas descargas dopaminérgicas, e isso faz com que a gente perca o prazer de coisas que antes a gente poderia sentir prazer facilmente. Então você seguir esses 3 hábitos, eu tenho certeza que vai mudar totalmente o cenário da sua vida. Mas me fala uma coisa, tem algum outro hábito que você faça e que você tem certeza que faz uma diferença tremenda na sua vida? Coloca aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber. Beleza? No mais, um grande beijo pra vocês e a gente se vê na próxima. Tchau!